Olá a todos, bom dia a todos. Bom, hoje eu queria fazer um comentário sobre esse conteúdo aqui, tá? E diz algo assim que no meu ponto de vista não faz sentido nenhum, e vocês vão ver o porquê. Então aqui um Nobel de Física de 2019 diz: não há lugar para Deus no universo. Uau! Então a gente vai analisar isso aqui. Então o astrofísico Michel Mayor, que é descobridor de um exoplaneta, ele diz o seguinte, ó: a visão religiosa, abre aspas, a visão religiosa diz que Deus decidiu que houvesse vida apenas aqui na Terra e a criou, certo? Pois bem, os fatos científicos, entre aspas, tá? Vamos colocar um entre aspas bem grande. Então ele diz que os fatos científicos dizem que a vida é um processo natural. Então ele diz: acredito que a única resposta é investigar e encontrar a resposta, mas para mim não há lugar para Deus no universo, fecha aspas. Bom, então vamos lá. Então o astrofísico aí está dizendo que para ele não há lugar para Deus no universo. Se ele está dizendo que para ele não há espaço para Deus no universo, logo isso se trata de uma opinião, certo? Não é um fato, isso não é um fato, não é uma verdade. Isso é uma opinião. Ele está dizendo, para mim não há lugar para Deus no universo, ou seja, é apenas uma opinião, certo? Tá entendendo? Porque, vamos lá, ele pode provar, esse astrofísico, por mais que ele seja astrofísico, por mais que ele tenha recebido um prêmio Nobel, ele pode provar que existe exoplaneta, porque aqui está dizendo que ele é um descobridor de um exoplaneta. Ele já viu com os próprios olhos dele um exoplaneta? São perguntas que a gente tem que fazer, galera, tá entendendo? Então, qual é a garantia? O que faz ele ter tanta certeza assim que não existe um criador? O que faz ele ter tanta certeza assim que o universo tem realmente a configuração que ele aprendeu? Tá entendendo? Uma pergunta: será que existe um exoplaneta? Bom, eu tenho dúvidas se existe. Eu tenho dúvidas, porque até hoje ninguém conseguiu observar o sistema solar, certo? Até hoje eu não consegui observar com meus próprios olhos. Com meus próprios olhos eu não consegui observar até hoje a curvatura da Terra que dizem que existe. Tá entendendo? Já voei de avião várias vezes e nunca vi uma curvatura da Terra. Nunca vi. Certo? Então é uma pergunta que eu faço. Para esse cara dizer que existe exoplaneta, para ele dizer que não há lugar para o Criador no universo, primeiro ele tem que provar que o universo realmente é assim. Será que dá para provar mesmo? Com experimentos empíricos? Com experimentos científicos reais? Será que dá para mostrar com observação, com demonstração que o universo e as coisas são assim mesmo? É aí que tá, é aí que a gente tem que começar a pensar. Tá entendendo? São perguntas que a gente tem que começar a fazer, galera. A gente tem que começar a botar a cabeça para funcionar, a mente para funcionar. Porque a maioria dessas informações não são acessíveis para o público, não são acessíveis para o povão como a coisa funciona realmente. Então, já que o negócio é restrito a um grupo de pessoas, então, cara, me desculpa, mas fica difícil, certo? Fica difícil ter crença numa coisa como essa aqui, certo? Percebem? Tipo assim, eu não tô nem aí se o cara é astrofísico. Tipo, a palavra dele, pra mim, não é nada. É uma opinião, percebe? Por que uma opinião? Porque ele não tem como ele provar que o universo realmente é assim. Só pra vocês terem uma ideia, o Criador, ele não depende da crença de ninguém pra existir. Independente se você acredite ou não, ele existe. Ele sempre existiu e sempre existirá, porque ele é eterno. Então ele não depende da sua crença ou não pra existir. Porque a fé é um dom gratuito dado pelo próprio Criador, certo? A fé, ela é de graça, a salvação, ela é de graça. Não, a fé é um dom gratuito e a salvação, ela é de graça, certo? Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que confessar que Yahushua é o Salvador, todo aquele que confessar que Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, é o Salvador, será salvo, certo? Então, a fé, podemos dizer que a fé ela é um dom gratuito dado pelo Criador, certo? Isso é bíblico. Algumas pessoas, infelizmente, não receberam esse dom, não receberam esse privilégio de crer no Eterno, de crer no Altíssimo, certo? Não foi destinado a todo mundo reconhecer a glória do Eterno, certo? Por isso que o Messias fala que larga é a porta que leva à perdição, certo? Larga, é muito larga a porta que conduz à perdição. Mas a porta que conduz à salvação, ao reino, é uma porta bem estreita. É muito, muito estreita. Certo?
Pois bem, então é bom a gente ter isso em mente, certo? É bom a gente saber separar as coisas, certo? Sabedoria humana pro Criador é tolice, certo? É isso que a gente tem que ter em mente, galera. Bom, então o cara é astrofísico, prêmio Nobel de Astrofísica. O cara, ele é um descobridor de exoplaneta. Mas eu faço a pergunta, será que existe um exoplaneta? Porque primeiro, para você querer afirmar que existem exoplanetas, você primeiro tem que me provar isso aqui, certo? Você primeiro tem que me mostrar pelo menos uma imagem real disso aqui, porque isso aqui nunca sequer foi observado, nunca sequer foi demonstrado, certo? Ou seja, isso aqui é pura ficção científica. Até hoje não existe um ser vivo que tenha observado esse sistema solar. Você pode me provar que existe um sistema solar com um monte de planetas em forma de bolas girando no campo gravitacional do Sol? É uma pergunta, porque é uma coisa que eu nunca observei. Eu acredito que ninguém nunca, eu tenho quase certeza que ninguém nunca saiu da Terra para observar isso aqui. Então, para você primeiro afirmar que não há lugar para Deus no universo e você afirmar que existem exoplanetas, primeiro você tem que provar isso aqui. Você tem que provar a movimentação da Terra, você tem que provar que ela tem curvatura, você tem que provar que ela está no meio você tem que provar que ela está girando com outras bolas em torno de um Sol gigantesco que parece mais uma bola de fogo, que está a 150 milhões de quilômetros. Você tem que provar isso, certo? Você tem que provar tudo isso para aí sim você tentar afirmar que existe um exoplaneta e para você tentar afirmar que não há lugar para o Criador no universo. Mas a gente sabe que isso é tudo balela, isso é tudo ficção científica. Depois que eu acordei para essas questões, hoje eu tenho bastante dificuldade de voltar a crer nessas coisas aqui. Porque tudo isso aqui é objeto de ficção científica. Nada disso aqui tem praticidade real. Nada disso aqui se observa. Tá entendendo? Aí muitas pessoas perguntam, ai, por que eles escondem o formato da Terra? O que eles ganham com isso? Dominação. Eles ganham dominação sobre a população mundial. Você mentindo sobre o formato da Terra, você esconde a origem das jazidas de minerais, certo? Você inviabiliza os geofísicos de fazerem previsão de terremoto, você inviabiliza as pessoas de preverem, inviabiliza as pessoas de fazerem previsão de tsunami. Tá entendendo? Você mente que existem terras inexploradas, que só quem conhece são essas pessoas super poderosas que mandam no mundo, porque o que eles dizem pra gente, eles dizem o que? Eles tentam nos condicionar mentalmente a todo instante a crer que a Terra tá superlotada, coisa que não é verdade. Sabe por que dá a impressão de que a Terra tá superlotada? Porque a maioria das pessoas estão empulheiradas em cidades. Existem muitos lugares aí afora, mundo afora, pela natureza, muitos lugares inexploráveis pelo homem, inclusive. Tá entendendo? Por que você acha que o Brasil, tendo a maior bacia hidrográfica do mundo, tendo uma das maiores reservas de nióbio do mundo, o Brasil é um país que mais exporta carne e soja mundo afora, para países de fora, abastece muitos países, certo? Você já parou para se perguntar por que o Brasil, tendo tudo isso, tendo recursos naturais, tendo uma beleza natural, por que o Brasil, tendo a maior reserva de água doce do mundo, por que o Brasil é um país considerado um país não desenvolvido? Você já parou para pensar? Por que o Canadá, que não tem nem metade das reservas de nióbio como aqui, por que o Canadá é considerado mais rico que o Brasil? Por que a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, hoje é um país miserável? Por que ninguém estimula o pessoal a encontrar petróleo na Venezuela? A maioria das explorações de petróleo é mais no Golfo do México. Por que será? Você já parou para se perguntar nisso? Vocês percebem como todos os assuntos estão interligados? Vocês sabem que quando eu venho aqui pro canal trazer um assunto, eu não venho jogar a conversa fora. Eu não tô aqui para perder meu tempo e nem para tomar o tempo de vocês, porque eu sei que é precioso. Então vocês percebem que todos os assuntos estão interligados. Então é justamente isso que eles querem que a gente creia. Eles querem que a gente creia, eles querem que nós acreditamos, que a nossa vida não tem propósito nenhum, que a vida não tem sentido nenhum, que nós somos bactérias, nós somos micróbios que surgimos a partir de uma explosão cósmica, uma inflação cósmica, de uma matéria inanimada. Daí num salto de bilhões de anos a gente tinha um ancestral em comum com um macaco, um neandertal, seja lá o que for, certo? E a gente um dia vai morrer e tipo assim, nossa vida vai acabar e é isso, tá entendendo? A gente surgiu por acaso e a gente vai partir dessa para uma outra por acaso e acabou.
a nossa vida não tem sentido nenhum, somos apenas mero pedaço de poeira vagando em torno de um universo imenso. Então, pô, não é muito conveniente acreditar nisso? Ninguém quer que exista um Criador, ninguém quer que exista um Deus, ninguém quer um dia prestar contas, ter que prestar responsabilidade pelos seus atos, tá entendendo? Então é muito conveniente, é muito libertador acreditar que não existe um Criador, certo? Então vocês percebem que tudo isso tem lógica. Você escondendo o verdadeiro modelo da Terra, o modelo bíblico, o modelo que está na Bíblia, certo? Você mentindo sobre a origem do homem, você mentindo sobre a existência do Criador, dizendo que ele não existe, certo? Você dizendo isso, você basicamente já ganhou, tá entendendo? Você já fez a cabeça dos seus escravos. Os seus escravos estão omissos a fazer qualquer tipo de coisa que você quiser, tá entendendo? Você escondendo essas coisas, você esconde que as pessoas são escravas. Então elas acabam fazendo o papel, o serviço de escravidão involuntariamente, sem saber, percebe? Vocês percebem como é uma questão muito mais complexa? Não se trata só da forma da Terra, mas é algo muito mais assustador que está por trás disso, certo? Bom, então vamos prestar atenção aqui na Bíblia, certo? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Vamos prestar bem atenção no que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Então ele diz o seguinte: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada o quê? Ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. Então, o que a gente pode ver aqui? Que Paulo, o apóstolo Paulo, autor do livro de Timóteo, já alerta aqui para Timóteo, ou seja, as oposições da falsamente chamada ciência, certo? Essa ciência que a gente conhece aí hoje. Ela é uma falsamente chamada ciência, ela não é ciência de verdade. Essas coisas aí, sistema solar, exoplaneta, anos-luz de distância, teoria da evolução, que a origem da vida veio de uma matéria inanimada, tudo isso é balela. Como eu falei, a sabedoria humana é loucura, é tolice para o Criador, tá entendendo? Agora, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, cujo autor também é Paulo. Olha o que ele diz: porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos do Criador, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Ou seja, o que o mundo chama de sabedoria, o que o mundo chama de inteligente, o Criador chama de quê? De loucura. O Criador chama de tolice, certo? O que o Criador chama de sabedoria, o que o Criador chama de bom, o mundo chama de mal. O mundo chama de quê? De loucura, de teoria da conspiração, o mundo chama de brega. Então a gente tem que prestar atenção que se a gente quiser andar no caminho do Criador, a gente não deve agradar o mundo. Porque na Bíblia fala, aquele que é amigo do mundo é amigo do Criador. Agora, quanto ao astrofísico, tipo assim, não tem um problema nenhum se essa é a opinião dele, mas eu decidi fazer um comentário, porque muitas pessoas levam isso aqui como verdade. Oh, o astrofísico falou, então é verdade, é fato agora, acabou. Acabou, Deus não existe. O astrofísico falou, tá falado. Nada disso. O cara deixa bem claro que isso é a visão dele. Ele diz pra mim, pra ele, ele deixando claro, não há lugar para Deus no universo. Ou seja, então isso se trata de uma opinião, certo? Uma opinião especulativa, não é fato, é opinião. Bom, espero que tenha ficado bem claro para todos que a sabedoria... Bom, espero que todos tenham entendido o seguinte, que a sabedoria humana ela é loucura para os olhos do Criador. Só o Criador é digno de toda a honra, glória e poder. E Yahweh Tsevaot, não tenho constrangimento nenhum de dar glórias ao nome dele aqui no meu canal. E ao seu filho Yahushua HaMashiach, certo? E sim, nós fomos criados, a Terra foi criada, a Terra é jovem. E a Terra é um grande plano estacionário no centro, fixa no centro do universo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, certo? Não tenho um pingo de medo de dizer isso e falo isso sem medo de ser feliz. Bom, muito obrigado a todos que me acompanham, muito obrigado pela paciência, vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.